Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para os irmãos se estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, que curte o vídeo e me segue aí, porque liberando a função live do TikTok, eu vou começar a fazer live e vocês vão pregar a palavra de Deus junto comigo. Vocês estão me ajudando a espalhar o evangelho, amém? A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, né? E temos que ser gratos a isso. Irmão, hoje eu vou trazer um título aqui sobre a fé. Fé e obras. Eu já dei até um estudo sobre isso. Eu não me recordo qual era o nome do título, mas eu sei que eu já dei o estudo sobre isso. E é interessante, né, que a palavra de Deus fala: a fé sem obras é morta. Então significa que a obra é para quem guardou a fé, não é? Porque olha a ordenança, olha a posição. Primeiro a fé, depois a obra. A fé sem obra é morta. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas geralmente quando alguém morre, as pessoas elas falam assim: ah, mas fulano morreu, mas fulano era uma pessoa muito boa, ajudava todo mundo. Irmãos, a caridade, ela é muito importante. Ela é importante, mas a fé sem obra é morta. Então, se a Bíblia fala que o único jeito de ser salvo, Jesus fala que é impossível ver o Pai sem passar antes pelo Filho. Então isso deixa entendido que a gente precisa fazer o quê? Aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus, nos arrepender pelos nossos pecados e obedecer a palavra. A salvação é dada pela graça, né? Eu já dei um vídeo sobre salvação, já tá tudo aí no canal. Quem quiser ver o estudo, é só clicar aí na playlist aí na descrição do vídeo. Então, irmãos, isso é um tipo de conceito mundano. Isso é uma tradição que é passado de pai para filho, só que isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia isso. Se a pessoa morrer sem aceitar Jesus, sem consertar a sua vida, essa pessoa já está com o destino selado. Porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. O tempo para arrepender é agora, que estamos vivos, neste momento. Depois que morrer, não adianta mais. O destino da pessoa já está selado, pelo que diz a palavra de Deus, né? Então, irmãos, nós temos que ter fé, mas também temos que fazer as obras, porque a fé sem obra é morta. Eu lembro dos fariseus, né? Os fariseus, eles eram um povo que guardava as tradições dos anciões. Eles guardavam os conceitos dos anciões e passavam de geração em geração. Então a gente vê que Jesus ele ia contra tudo aquilo que os fariseus guardavam. Aquelas tradições dos fariseus, Jesus ia contra. E foi por causa disso que os fariseus não aceitaram Jesus. Então você vê que desde a época de João, né, os fariseus já estavam lá. E João chama eles de raça de víbora, nem quente nem fria. Então, irmãos, a gente tem que ler a Bíblia. Porque a única coisa que vai nos libertar é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E não conceitos de homens. A fé sem obra é morta. Não adianta nada, Pedro, eu não vou guardar a fé e vou fazer as obras. Eu quero deixar aqui um desafio aqui para quem está assistindo esse vídeo pelo TikTok. Porque no YouTube eu desativei os comentários, né? Mas no TikTok está ativado ainda. Quem estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, se puder, deixar 3 passagens bíblicas que falam que a gente é salvo pelas obras. Só pelas obras. Se tiver alguém aí que pode me dar essas passagens aí, porque eu nunca li isso na Bíblia, que a gente é salvo pelas obras. Mas tem muita gente que prega a obra, que fala que a gente tem que fazer as obras, mas o arrependimento e a remissão de pecados, onde que fica? Primeiro de tudo, a gente tem que se arrepender pelos nossos pecados.
aceitar Jesus, guardar a fé, aí vem a obra. Porque a fé sem a obra ela é morta. A fé sem a obra ela é morta. Então, irmãos, a gente vê que as pessoas elas até ficam falando que Deus guardou um lugar, né? Ah, mas fulano de tal morreu, mas a pessoa era tão boa pessoa, ajudava tanta gente. Ah, não, mas não se preocupa não que Deus guardou um lugar para ela. Irmãos, se a pessoa morreu sem a salvação, sem aceitar Jesus, pode fazer a obra de caridade que for. Isso não existe. Isso não tem base bíblica, não tem base teológica, não tem nada que se sustenta isso. Então, meus irmãos, a obra é para quem guardou a fé. Primeiro você guarda a fé, porque a palavra de Deus fala que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Se não obedece, não adianta sacrificar. Não adianta sacrificar. Primeiro vem a obediência, depois vem o sacrifício. Eu vou parar de gravar por enquanto aqui, porque já falei tudo que eu queria falar, então quem assistiu até aqui no final, que a paz de Deus esteja com todos vós, amém?